Então não é sobre... Ele explicou Deus como... Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Pai, peço para que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, que o Senhor possa estar abençoando aqui os nossos estudos, ó Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido e santo, se fazer presente em cada residência aqui, Senhor. Nós estamos em locais bem diferentes, locais bem distantes, mas o Teu Espírito Santo é sobre nós, a Tua coinonia, Senhor, é derramada sobre nós. Hoje, ó Pai querido e santo, esta semana, nós estamos celebrando aí um feriado, Senhor, especial. Estamos nos relembrando aí, ó Pai querido e santo, do sacrifício feito pelo Senhor na cruz do Calvário, ó Pai querido e santo, da traição que o Senhor sofreu, ó meu Deus. Estamos nos lembrando ali do seu sacrifício, da sua ressurreição, ó Pai. Esta é uma época, Senhor amado, em que há uma reflexão mais profunda, Pai querido, sobre a sua obra, Pai querido e santo, e nós estamos agradecidos por conhecermos a tua palavra, por estarmos aqui meditando sobre ela e por estarmos falando sobre isso neste momento. Que o Senhor possa, Pai querido, tornar as nossas vidas, ó Senhor amado, como um instrumento teu para a propagação do teu evangelho. Toma, Senhor amado, cada um de nós, que nós possamos refletir a tua glória, que nós possamos refletir, ó Pai querido e santo, o desejo que o Senhor tem, ó Pai querido, da salvação das almas das pessoas, Pai. Sê conosco, Senhor amado, dirige, nos orienta, visita aqueles que ainda não chegaram aqui a esse estudo, Pai querido, que os irmãos possam aí estar participando também, que o Senhor possa, Pai querido, falar ao coração daqueles que forem ver, Senhor amado, esses áudios, ouvir esses áudios, ver esses vídeos, numa outra oportunidade, e que, ó Pai querido, cada vez fique mais evidenciado o amor que temos pela Tua palavra, o amor que o Senhor tem para conosco, Senhor amado, e esse desejo que temos, ó Senhor amado, de vermos almas se rendendo aos Teus pés, de vermos essa sociedade transformada pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, que estão aí andando, Senhor amado, a passos largos, ó Senhor amado, longe da Tua direção, da Tua orientação. Oh Deus, abre, Senhor amado, o entendimento, Senhor, deste povo. Dá-nos palavras de sabedoria, Senhor amado, para que possamos, ó Senhor, levar, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, para que as pessoas possam, Senhor, ouvir, ó Pai querido Santo, e terem a oportunidade de serem tocadas pelo Teu Espírito Santo. Abençoa o nosso estudo, eu te peço. No nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. O jovem lunático. Eu vou ler essa primeira passagem aqui. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e o espuma, e range os dentes, e vai se secando, e aí aos teus e aí vai se secando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino
clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorreria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nos expulsar? Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, aqui tem uma história, uma passagem que aconteceu quando Jesus em carne andava na terra. Mostrou para os seus discípulos que tem demônios que não, se a pessoa não tiver em jejum e oração, não estiver na presença do Pai, não tiver na posição, não consegue expulsar o demônio. Pelo contrário, passa vergonha, viu? Eu já vi, pastor, eu estava uma vez participando, o Jura devia estar nessa vigília. Você lembra, Jura? Nós estávamos numa vigília lá quando a igreja começou logo ali, no Jardim dos Mel, ali, onde eu morava, perto ali. Teve uma vigília, o pastor Marcos foi expulsar o demônio da mulher do Macedo, lembra? E a mulher do Macedo deu um tapa na cara. Você presenciou esse fato? Não, essa daí eu não lembro, não. Acho que não tava, não. Pois eu estava lá. Estava lá esse dia e eu vi. Nós estávamos numa vigília, né? E o pastor Marcos, a- o espírito imundo se manifestou na mulher do Macedo, sabe? E o pastor Marcos pôs a mão sobre ela e ela desceu a mão na cara dele. Foi bem no meio, mas bateu bonito, viu? Precisou os presbíteros ali, a gente, né? Interceder por ele. E nós começamos a orar ali, entramos em oração e expulsamos o demônio da mulher ali. Mas o pastor Marcos passou por esse vexame aí. Lembrei disso agora porque aqui, né? Os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus falou: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser em jejum e oração. Quer dizer, a pessoa precisa estar bem em espírito para expulsar certo demônio, senão passa vergonha. Amém, amados? Dona Lucinha quer comentar alguma coisa? Tamires, Ruth, Eu vou deixar para ser o Jurandir, para Ruth, para Tamires, o povo que não vem, que a gente quer ouvir, né? Porque passa a semana todinha só nós aí, seu Jurandir, a Ruth aí, Tamires. isso. Vou dar oportunidade para eles chegar agora, né? Aí, Amém. seu Júnior. Esse texto ele me chama a atenção assim,
Já pelo enunciado, né? Porque dependendo da tradução da Bíblia que você está usando, né? Ele fala que é a cura de um endemoniado, a cura de um lunático e tem aí a cura de um menino, né? Então, é, para quem leu, para quem ouve, né? Pode ser bem diferente as coisas, mas na medida do que a gente vai correndo o texto, uma coisa que chama muita atenção, né? Eu acho que quem lê a palavra aí, quando por onde Jesus anda, tem sempre essa impressão. Parece que é, 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 tinha mais pessoas endemoniadas naquele lugar do que em qualquer outro, né? Ela sempre tinha uma situação, né? Sempre tinha uma coisa. É claro que o evangelista, né? Ele está narrando a divindade de Jesus, ele vai colocar essas coisas mesmo, né? É evidente isso. Mas se você fecha o leque aqui, você vê isso, você fala, rapaz, e no nosso meio, será que não passa desapercebido várias situações de enfermidade, várias situações do dia a dia, que aí as pessoas elas se retraem um pouco mais, porque hoje é comum, né, as pessoas apontarem o dedo e falar assim, lá vem o falso profeta, lá vem o charlatão, e se você vai impor a mão pela pessoa e orar, se você não for procurado, ou se não for num lugar realmente, numa igreja ali e tal, você pode ser até preso, né? Mesmo que a pessoa fique curada ali, sempre tem aqueles que vão ficar te apontando o dedo ali, vão ficar, né, te chamando de alguma forma que, né, eu lembro que no passado a gente pregava na praça, né, você podia entregar folheto na estação de trem e era tido como uma obra abençoada ali, né, quem queria parar ouvia e tal, mas as pessoas reclamavam muito pouco de você estar pregando o evangelho, de você estar distribuindo um folheto, de você até convidavam às vezes para você orar na casa da pessoa e tal. Havia uma aceitação maior às coisas de Deus, às coisas do evangelho, né? Mas hoje parece que tudo é mais complicado, né? É raro você ver alguém entregando folheto, por exemplo, né? É raro você ver até os testemunhos de Jeová. Eu nunca tive problema em atendê-los quando batiam a minha porta lá, mas eles mudaram a metodologia, né? Um pouco dessa coisa. Hoje eles põem um, um lugar na praça ali, né? E à medida que as pessoas vão passando, elas vão passando por eles e tal, né? Diminuíram essa coisa de bater nas casas, né? Que o pessoal reclamava demais, mas no meu ponto de vista eu falava assim, eles aqui estão fazendo a obra, né? Eles aqui estão incomodando. Não, a pessoa reclamava, mas outros aceitavam de bom grado, né? Então essa questão da pregação do evangelho, onde as pessoas viam Jesus, elas procuravam Jesus porque reconheciam nele alguém que tivesse uma palavra de ajuda, uma palavra de socorro, uma palavra de quem poderia resolver a questão e resolver o problema, né? E aí a grande questão é essa também, né? Até que ponto nós somos procurados porque as pessoas acreditam que aqueles que nós servimos, que aquilo onde nós vamos, elas podem também resolver o problema, né? Ela pode dar uma solução, né? Porque era bem comum, você ia num lugar e a pessoa falava, não, você vai lá na igreja, põe meu nome lá no livro de oração, ou fulano está passando por uma dificuldade, esteja, esteja orando, né? E hoje em dia, quando você pergunta, escuta, você está passando por um problema lá, você quer que a gente ore, que a gente põe no livro lá? Então, não, já estou levando no médico. Não, já tô... Você fala assim, rapaz, né, como que as coisas mudam, né? Como que... Mas assim, a gente acaba orando do mesmo jeito, porque a honra e glória é para Jesus e a gente está aqui para interceder, mas aqui você vê nesse exemplo, né, que as pessoas, elas iam até Jesus e o mestre, ele levou o filho dele e ele já tinha procurado recursos na própria igreja ali, né, no próprio seio do discípulo de Jesus, e ele sabia que poderia haver uma solução, né? E Jesus ele falou, ó geração incrédula, né, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui, né? É no sentido de que faltava mesmo ali uma consagração, né? Faltava mesmo uma busca maior e para nós também, né? Até quando que a gente pode dizer isso, né? Como está a nossa busca? E essa questão aí, o Marco estava citando, o Mário estava citando esse exemplo aí
que ele testemunhou, né? É, nessa ocasião, eu não me lembro, não tenho essa lembrança, eu acredito que eu não estava junto, mas para quem já participou de algumas situações de libertação, né? Às vezes, sim, a pessoa fica violenta lá, e se você não tiver, não é nem só no espírito, né? Não é nem só se você não estiver orando, não. Se você estiver desapercebido, se você achar que não vai acontecer nada, você pode levar na cara, mesmo estando consagrado, porque é o inesperado, né? Às vezes você está distraído ali, pode acontecer de você é, é, levar um solavanco, porque o inimigo não quer libertar aquela pessoa, né? Ele não quer deixá-la ali. Então, existem situações, não sei se foi o caso dessa, em que a pessoa tá desapercebida ali, ela está distraída, ela está achando que vai ser fácil, e o negócio acaba não sendo assim, é tão fácil. Então, uma reflexão que aí eu gostaria de trazer é exatamente isso, né? Que a gente não tem uma coisa, é até complicado falar um negócio desse, porque eu já vi, infelizmente, né, tive essa oportunidade de ver, a pessoa vai na igreja com um problema e o irmão fala assim, não, não, irmão, hoje o culto de oração não é hoje, o culto de oração é quinta-feira. Aí você fala assim, ah, como assim? É, Jesus tem dia agora para curar, mano? A pessoa está com problema hoje, não pode orar agora. Ah, não, é porque as pessoas de oração elas estão aqui na quinta-feira. Então você não é de oração? O que está acontecendo? Né? Então, a hora que a pessoa se apresenta diante de você, o que você vai procurar é um lugar oportuno, um lugar onde você vai orar para que não gere escândalo, para que não gere constrangimento, para que pode ser que aquela pessoa fique ali violenta, porque pode acontecer, né? E você faça isso sem atrapalhar o culto, né? Por assim dizer. Então, no passado, as igrejas tinham ali uma escala, né? Em que mesmo que fosse um culto de jovens, um culto de senhoras, um almoço, um jantar, sendo dentro da igreja, é o lugar onde as pessoas vão buscar um apoio. E aí você não atrapalha aquela forma de tudo que está acontecendo ali, leva a pessoa para a sala ali, e outras pessoas junto, lógico, e se orava pelas pessoas, né? Então você já deveria estar preparado ali, pelo menos em tese, todo o tempo e o tempo todo, né? Então, mas aí é bem comum as pessoas falarem, não, o pastor não está aí, ou a obreira não está aí, ou o fulano não está aí, volta na quinta-feira, volta na sexta, né? Então, me parece que as coisas não deveriam ser dessa forma, né? As pessoas, elas deveriam ter uma ajuda mais instantânea. Então, pega o endereço da pessoa e fala assim: nós vamos à tua casa amanhã, né? Mas não você dispensar a pessoa e a pessoa tem que se virar, você não sabe a dificuldade que ela teve para chegar ali, e você dispensa a pessoa vazia, né? Querendo que ela volte depois, né? E sabe lá se ela vai ter essa condição de voltar depois ou não, né? Então, nós tínhamos uma prontidão maior nessa questão do atendimento, né? Essa questão do irmãozinho foi para a igreja ali, tá chovendo, tá com criança, o irmão tem um olhar e levar a pessoa, dar uma carona para ela, ou ir buscá-la. E eu falo isso aqui porque o Mário fez muito isso na minha vida, né? Então, é, 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 sempre teve esse olhar e esse amor, né? E a igreja hoje, você não consegue dar um testemunho, você não consegue dar uma palavra, porque tem tudo muito fechadinho, muito marcadinho, e já tem a equipe lá que vai louvar, você não pode louvar com um cântico avulso, você não tem, vai dar um testemunho ali, não pode, porque o horário está apertado, né? Se o culto passou ali daquelas 2 horas ali, começou às 6, se deu 8h15, a pessoa já está inquieta, levantando para ir embora, né? Então, pelo menos aonde eu tenho olhado, tá? Até onde eu tenho visto, as pessoas com quem eu tenho conversado das antigas, né? Elas notam esse tipo de tratamento também, né? E quando você vê aqui as citações de Jesus, quando você lembra uma igreja de um tempo que não é tão antigo assim, as pessoas elas queriam estar onde se pregava a palavra de Deus. As pessoas elas entendiam que a igreja era um lugar de solução, onde a família poderia ser organizada, onde as pessoas poderiam receber uma palavra de vida, onde o problema dela poderia ser equacionado, onde ela teria um bom conselho, né? E eu acho que, de certa forma, nós precisamos aí resgatar um pouco isso, né? Nós precisamos deixar as coisas menos no automático, voltar a ler a Bíblia. Escola dominical praticamente não existe mais, né? Tem raras igrejas ali
que mantém essa tradição em vista de outros ministérios que haviam. Toda a igreja tinha, né? Essa que era a verdade. Hoje já não tem mais. A pessoa, se você perguntar ali a, os livros do Pentateuco, vai ficar difícil se não tiver o celular na mão, né? Então, esse estudo, esse amor pelo estudo da palavra, pela leitura da palavra, parece, né, que está ficando muito difuso, muito diluído. E existe essa necessidade, né, do meu ponto de vista, das pessoas acreditarem, né, levantar aí na madrugada, dobrar o seu joelho, orar pela sua família. À noite, quando seu filho estiver dormindo, eu costumo dizer isso com uma certa frequência, vai lá no quarto, não importa se é adolescente, não é adolescente ali, põe a mão na cabeça ali, esteja orando, deixa ele perceber que você está ali. Ô pai, você está aqui? Não, estou orando por você, estou apresentando a sua vida diante de Deus. Deixa ele saber que você intercede por ele, que você ora por ele. Deixa a sua família saber que você lê a Bíblia, né? Que você tem um estudo da palavra. Por quê? Porque você está refletindo, através dessas ações, a glória de Cristo, a fé que você professa, né? E às vezes as pessoas olham e não veem nada, né? Por quê? Porque a gente não está apresentando nada. Não estou falando que você não tem fé, que eu não tenho fé, não estou falando disso. Estou falando que a gente precisa externar, deixar que as pessoas conheçam esse Jesus através das nossas ações. Às vezes a gente conversa com a pessoa e não fala de Jesus em um momento nenhum. Ah, sobre isso a Bíblia diz isso. Ah, não, sobre isso, essa opinião. Cara, sabe que nesse comentário a Bíblia fala sobre esse assunto? Você fala, né? Nossa, né? A Bíblia fala sobre muita coisa, né? Porque vira e mexe a gente está conversando, a pessoa faz uma citação ali. Mesmo falando de futebol, você está falando de futebol, você está falando de férias, você está falando de algum passeio, não precisa ser o chatão do rolê, né? Mas você pode fazer um comentário apropriado dentro do contexto ali, de que, né? Putz, Jesus abriu essa oportunidade, rapaz, a gente foi naquele passeio, sabe essa coisa? Mas parece que a gente tem tirado essa espiritualização do nosso meio, né? Então, não para essa questão de necessidade, conforme diz esse texto, né? Mas é importante as pessoas saberem que Jesus tem uma solução, que ele cura, que ele liberta, que a igreja está nessa pegada, que os espíritos imundos continuam aí, que muitas vezes você tem um problema no seio da sua família e que o médico ali, ele vai remediar dando remédio, deixando a pessoa drogue, mas o capeta, o demônio, o Satanás continua ali naquele corpo, ele precisa ser liberto. E para fazer essa libertação é pelo poder do evangelho, é pelo poder do nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. E a gente tem que orar para as pessoas, independente delas darem essa abertura aí diretamente ou não. Ó, Senhor, naquela situação, eu apresento meu filho, eu apresento minha filha, né, que todo obra de Satanás seja repreendida, né? Então, nós somos sacerdotes, né, da nossa família, não é isso? Então, enquanto sacerdotes da nossa família, nós temos que ter essa preocupação de correr com os nossos, né? Às vezes a gente escuta no meio das pessoas falam, aquele lá eu já larguei de mão, aquele lá eu já larguei de mão, não, aquele lá eu já desisti. Não, a gente não desiste das pessoas, a gente não desiste da família, a gente não desiste dos nossos filhos. Você pode não ter uma ação direta da forma como você queria, mas na madrugada ali, você vai continuar buscando a Deus e apresentando a sua família diante do eterno. E quando aquela pessoa precisar de alguma coisa dentro da sua possibilidade, da legalidade e dentro do que a palavra permite, você vai ali acolher e vai fazer, né? Você não vai acobertar crime? Não. Você vai aceitar droga? Não. Você vai apoiar a prostituição? Também não. Mas você vai continuar tendo amor pela alma, você vai continuar tendo amor pela pessoa, né? Embora você vá condenar ali aquelas atitudes. Então, dentro desse texto, nós vemos que o pai não desistiu, né? E nós também não devemos aí é, desistir. Então, isso que eu queria agregar aí junto com vocês, né? E essa questão do jovem, se ele está endemoniado, se ele está lunático, ou na minha Bíblia tem só, né, a cura de um menino, né? As três coisas podem ser verdade, mas às vezes no nosso dia a dia a gente usa termos tão pesados que às vezes você não precisava, né? Às vezes você consegue dar uma aliviada, mesmo na hora de conversar, na hora de dar uma palavra, na hora de testemunhar sobre alguém, né? A gente pode usar uma palavra mais branda aí. Amém? Amém. É isso aí, Jurandir.
a gente tem que, de alguma forma, né? Eu, pelo menos, sempre que cruzo com as pessoas, qualquer coisa que a pessoa, o meu, a minha declaração é essa: Deus te abençoe. Bom dia, tudo bem? Deus te abençoe. Então, eu estou sempre abençoando as pessoas. Então, não tem como uma pessoa não saber a que, a quem eu pertenço, porque eu estou sempre abençoando as pessoas. Eu estou sempre manifestando a quem eu sirvo. E eu acho que esse é o nosso dever de cristão, né? Nós temos que mostrar quem somos, né? Através do bom dia, meu amigo, tudo bem? Deus te abençoe. O dia está lindo, né? Deus é bom a todo tempo, Jesus te ama. Enfim, você tem que manifestar quem você é, a quem você pertence, para as pessoas saberem com quem está lidando. Eu me comporto dessa forma. Onde eu vou, às vezes no mercado, no caixa, onde quer que eu vá, acabei de passar o cartão ou pagar, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu estou sempre ali abençoando as pessoas e demonstrando quem é, a quem eu pertenço, né? A quem eu sirvo. E nós, desta forma, amados, se as pessoas precisarem de nós, nós estamos sempre prontos a servi-los, sempre prontos a ajudá-los. Fazer uma visita, levar uma palavra de conforto, trazer uma solução para o problema, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele tem a solução para todos os problemas, todos, independente. Se a pessoa tiver fé e acreditar na palavra de Deus, Deus faz a obra. Nosso Deus, ele quer mostrar quem ele é para qualquer um aí fora, principalmente para o ímpio, que não o conhece. E, e nós, amados, nós somos instrumento na mão de Deus, né? Nós somos a ferramenta que ele usa. Então nós temos que estar sempre pronto a declarar e falar a respeito dele. Ele continua vivo, né? Ele está no meio de nós. Nós só temos que acioná-lo. Amém? Amém. Jurandir, na hora que você falou aí no Pentateuco, eu lembrei de um fato pitoresco que aconteceu comigo, antes de entrar propriamente no texto, mas só algumas coisas que você ia falando, eu lembrando. Eu dava aula na antiga igreja, uma oportunidade que eu tive de ministrar um curso Primeiros Passos, que era para gente que estava ingressando na igreja, né? Que tinha acabado de dar o sim para Jesus e tudo mais. Esse tipo de curso, era o primeiro, né? Primeiros Passos. Aí chegou uma determinada pessoa para mim e disse assim: Lucinha, eu já tenho 20 anos que caminho com Jesus. Eu preciso fazer esse curso? Ela já tinha aceitado Jesus noutra igreja, mas estava recém-egressa na nossa, na que eu congregava. Aí eu disse: precisa, faz parte, faz parte do programa de desenvolvimento de vida, da escola bíblica da igreja e tudo mais. Ok. Aí sabe o que eu fiz, Jurandir? No dia, eu propositalmente, estrategicamente, na primeira aula, depois que eles se apresentaram, aí eu fiz uma perguntinha assim: me diga uma coisa. Alguém pode me dizer aqui quais são os livros do Pentateuco? Você falou, eu lembrei desse caso. E ninguém sabia. Inclusive, tinha uns recém-chegados na igreja. Tu tá entendendo? Mas essa que disse que tinha 20 anos de caminhada, ela não soube quais eram os livros do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ela não soube responder. Então, o que eu quero dizer com isso?
Por que que esses discípulos, aí vindo para o texto aqui, os discípulos podiam ter expelido aquele demônio. Sabe por quê? Porque lá em Marcos 6,13 diz exatamente isso. Em Marcos 6,13, quando Jesus escolheu e separou de 2 a 2, diz assim, Marcos 6,13, expeliam muitos demônios, isso eram os discípulos dele, expeliam muitos demônios, curavam enfermos, ungindo-os com óleo. E por que que esse eles não conseguiram? Esse demônio, exatamente esse, não conseguiram. É pela falta de fé? É pela pouca fé? Não, é pelo um ponto excelente aí que o seu Mário citou, que a gente tem que estar em constante consagração e comunhão com Deus. Porque se não tiver, passa vergonha, leva tapa aí, como essa pessoa levou, leva questionamentos, como a gente vê lá no livro de Atos, né? Quem é você? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Apolo, mas você eu não sei quem é, não. Então, assim, o ponto X, o ponto-chave desse texto, da expulsão, que na sua Bíblia diz que tem a cura de um menino, na minha já é de um lunático, e assim varia, mas contanto que era uma pessoa que estava endemoniada, isso não importa, se era um lunático, mas era alguém que estava lá. Aí é onde Jesus disse, a casta de demônios, a espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Aí eu vou dizer assim, tem uma pessoa possessa lá na casa eu tenho que ir numa casa X acolá. Tem uma pessoa possessa lá. Eu preciso ir lá para fazer a libertação dessa igreja, dessa pessoa. Ok. Mas eu vou jejuar hoje. Eu vou amanhã e hoje eu vou jejuar. Será que isso vai dar certo? Embora os dias para trás, antes do meu jejum, eu tenha perdido a comunhão com Deus, eu tenha feito tudo contrário à vontade de Deus, mas no dia que eu sei que eu vou libertar amanhã, hoje eu tenho que jejuar e passar o dia em oração? Não, não. O que Jesus quis dizer aqui é que a gente tem que estar em constante e plena, tem que estar em comunhão, em plenitude com Ele. Porque se não tiver, a gente é capaz de passar vergonha mesmo. Foi o que aconteceu com os discípulos dele. Eles não tinham essa fé ainda em Jesus, portanto é que negaram Jesus, que até depois de Jesus ressurreto, Tomé disse que só acreditava se tocasse na chaga dele, embora as profecias aí soltas, jogadas a todo tempo, e os milagres, né, que Jesus fez. Não, não, é porque talvez aqueles que foram ali, que estavam ali para expulsar, tentar expulsar o demônio dessa criança, desse menino, desse jovem, eles, em algum lugar, eles pisaram na bola. Em algum momento, eles pisaram na bola. E por isso não conseguiram. E também Jesus deixou esse ensinamento, que é preciso a gente estar em constante comunhão com Ele. Porque senão a gente não consegue fazer, né? Não consegue expulsar, só vai passar vergonha e levar tapa no rosto. Então, esse é um dos pontos, né? Essa questão de orar pelos filhos, Jurandir, uma amiga minha me contou que ela orava sempre quando o rapaz dela, o filho dela, entrava para dormir, ela se ajoelhava na porta do quarto dele e orava. Ficava ali orando. Ela não ia lá impor as mãos. O filho ainda não confessou a Jesus. E um dia ele saiu e ela ali ajoelhada, mãe, o que que a senhora está fazendo aí, mãe? Orando, meu filho, por você. Então é muito importante mesmo a gente orar pelos filhos, ter essa prática de orar pelos filhos, seja à distância, seja próximo, manhã, a qualquer hora entrega. Eu amanheço o dia, né? Quando eu acordo, primeiro dou bom dia à Trindade e depois, né? Vem os meus filhos abençoar, estão longe, mas passar. Eu passo, inclusive, não só aqui, eu e Deus, mas eu passo por WhatsApp. Abençoa, abençoa, abençoa. Deus os abençoe com a sua maravilhosa graça, e pronto, é o favor imerecido, e Deus é quem sabe. Com relação à escala de oração, Jurandir, que você falou nos pontos aqui que os testemunhos de Jeová já não adotam mais essa prática, já não se vê quase mais ninguém pregando nas praças. Inclusive, eu vi um vídeo, um incidente horrível que aconteceu em São Paulo, capital, de uma pessoa que estava pregando e ele foi agredido mesmo, fisicamente, agredido, o cara empurrando, foi preciso, isso eu vi em São Paulo, aí na terra de vocês, lá, mas São Paulo, capital. E aí isso se
se enquadra em Mateus 24:12, que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Então, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. A igreja onde eu congrego, nós temos escala de oração, temos... E a igreja mãe, que também é em São José dos Campos, ela tem 24 horas, não para, Jurandir. Tem uma escala de 24 horas de oração do pastor Carlito Paz. Não sei se você conhece ou já ouviu falar, da igreja da cidade, lá em São José dos Campos, que é a igreja mãe da nossa aqui. E a igreja sede. E eles têm lá a sala de oração, e lá é 24 horas de oração. Eles fazem essa escala todo tempo, não cessa de orar. Então, assim, é isso que a gente precisa, né? Nós, como cristãos, de estarmos atentos, todo o tempo ligado no telefone com Deus o tempo todo, no WhatsApp com Deus, não é só com gente, não, com pessoas da terra, não, é o WhatsApp de Deus. Uma pessoa uma vez me pediu, irmã Lucinha, me dá teu WhatsApp, eu quero falar contigo, não sei o quê, não sei o quê. Um acontecimento que eu não vou falar aqui, porque se delonga muito. Aí eu disse assim, tem um WhatsApp melhor. Isso aconteceu em Orlando, Fábio, lá na casa do meu filho, no grupo de crescimento dele. Aí ele disse, e eu contando algumas coisas, ele disse, irmã Lucinha, eu quero seu WhatsApp. Eu digo, eu vou lhe dar um melhor. Salmo 51:10, é o WhatsApp, melhor que tem. Aí ele riu e pronto, e não dei não. Outra coisa também é que, assim, às vezes, a gente tem uma mania de pedir, ô fulano, ora por mim. Eu não sei por que a gente não se ocupa de a gente. Muita gente não se ocupa de orar por si próprio. Tem que estar pedindo, acha que a fé do A, B, C ou D é maior do que a dela. Por que eu vou achar que a fé do Jurandir para orar por mim é maior do que a minha? Por que eu mesmo não me ocupo? Eu estou falando de Jurandir assim, né? Assim for, é porque eu estou dando só, mas é por qualquer pessoa. As pessoas adquiriram essa mania. Ô, fulano, ora por mim, por favor, ora por mim. Baixa teu joelho, vai para teu plano secreto com Deus, vai para teu monte secreto, que é o melhor que tem. Ali no quarto, no teu quarto, escondidinho com Deus, e ora por ti, ora por tuas causas. É basicamente isso. Quando Jesus diz no verso 19, geração incrédula, ô geração incrédula, o vento aqui dá e às vezes passa a página e eu fico meio perdida. Geração, cadê, meu Deus? É o 9 do menino possesso. Geração, cadê o 19? E respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Geração incrédula. Aqui ele estava chamando a fé, demonstrando a fraqueza espiritual daquele povo. Ó geração incrédula, por que nós não podemos expulsar? Por quê? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou sofrer? Por causa da tua incredulidade, por causa da tua falta de fé. Fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. E quantas vezes nós mesmos, somos acometidos de fraqueza espiritual? Não é só o outro, não. É trazendo para nós mesmos. Às vezes, a gente acha que o outro, vixi, né? Mas a coisa começa conosco. A gente tem que estar muito atento, porque nós que estamos trabalhando na obra do Senhor o tempo todo, temos que estar realmente todo tempo ali aos pés da cruz, aos pés da cruz, aos pés da cruz. Inclusive, a gente vai ver depois quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Ai, meu Deus do céu, o pessoal fica passando aqui mensagem para mim, aí sai de fogo. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é servo? Quem está aos pés da cruz? Gente, eu vou dar oportunidade porque tem mais coisas, mas eu vou dar porque já, por causa do avanço do tempo. Dona Lucia, aqui mais é dado, mais é cobrado. Então, a pessoa que trabalha no reino, que é um presbítero, que é uma cooperador da igreja, ela tem uma função que ela precisa estar todo o tempo ligado na videira. O cara é porteiro, o cara é diácono, evangelista,
presbítero. A pessoa tem que estar em espírito constantemente, porque ele exerce uma função, ele precisa estar em espírito constantemente, não tem como. Mas às vezes o cara é um profissional, ele tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem outros relacionamentos. Mas quando a pessoa recebe uma função dentro da igreja, ela tem que se dedicar, e muito. Muito, porque é isso que eu falei, a quem mais é dado, mais é cobrado. E a pessoa paga o preço, pagar o preço. O que me Você chama a quer ter unção? atenção. Você quer ter unção? Você quer abrir a sua boca e as pessoas te ouvirem? Quer ser usado pelo Espírito Santo? Quer ter autoridade através do nome de Jesus? Você tem que estar preparado para isso. Você tem que se esforçar. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que ler a Bíblia, tem que participar, tem que estar no Zap, inteirinho ali, ó, ligado. Porque não é fácil, não. Não é fácil. O que me chama a Amém? atenção aqui é essa questão do jejum também, né? Porque a gente comentou, né, que uma pastora uma vez ensinou que no dia das batalhas, né, o jejum, na verdade, ele tem que ser feito ao longo do tempo, como a dona Lucinha falou, né? É uma comunhão constante, não é no momento né, amanhã eu tenho um desafio, então hoje eu vou jejuar, né? Não, é você fazer um relacionamento constante, uma comunhão constante com Deus, né? Então é oração e jejum, né? Oração e jejum. Jesus deixou bem claro aqui, né? Mateus, aqui em Marcos, está entre colchetes ainda o jejum. Mas lá em Marcos tá bem, em Mateus está bem claro, né? Oração e jejum. Oração e jejum. E uma das coisas também que ela falou que assim, o jejum, quando a gente está em guerra, né? A gente tem que fazer o jejum antes da guerra, né? No dia da guerra a gente tem que estar se alimentando, tem que estar forte, né? Eu não sei se, pelo menos, eu não sei se é comum, né? Talvez vocês percebam a mesma coisa, mas eu, principalmente quando eu estou em jejum, no dia do jejum, principalmente vai ficando no final do jejum assim, começa a vir um monte de ataque, um monte de começa a passar um monte de coisa, né? Querendo perturbar a gente, querendo tirar, é como se fosse realmente uma prova ali, né? Quem tivesse ali durante uma prova ali, né? Um momento ali que meio de desafio, né? Pensamentos, coisas, situações que acontecem onde num dia normal, quando não está jejuando, não acontece, mas no dia do jejum, essas perturbações começam, né, começam a querer, né, afrontar a gente, né? É realmente uma provação ali, né, uma Eu, luta eu, eu, espiritual mesmo, né? eu, quando era católico, sexta-feira, toda sexta-feira de santa, eu jejuava. No dia da Sexta-feira Santa, eu não tomava café. Meio-dia, eu tomava um golinho de vinho para almoçar, aí ia comer aquele bacalhau, né? Mas era só na Sexta-feira Santa. Ah, meu Deus. Vai lá, viu? Depois entornava o caldo. Só Deus na causa, viu, Márcio? Mas é assim mesmo. Cadê a Tamires? Cadê a Ruth? A gente não ouviu a voz ainda. Quero falar, não. Acho que não. É, Uma das Tamires? coisas Bom dia. Não, não vou comentar, não, porque a palavra já foi bem explicada aí pelos irmãos. Tá dando uma ajuda, né? Tá tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. uma das coisas que chama atenção aqui também é que diz que a criança manifestava, né, um sintoma, né, que ela não ouvia e ela não falava.
né? E algumas pessoas, elas querem trazer, como é que você expulsa um demônio mudo e surdo, né? Não tem demônio, não tem espírito mudo e surdo. Essa é a manifestação que ela faz no corpo da pessoa. Então, quando você vai repreender o espírito, ele escuta, né? Você fala, não, ele não está indo embora porque ele é mudo e surdo. Então, tem umas coisas que a gente vê no meio da espiritualidade que você fala assim, gente, não faz isso comigo, né? Então, é necessário o estudo da palavra. E, assim, quando se fala de jejum e oração, jejum não é só você se abster de comer, né? É um contexto, é que a vida moderna que a gente vive, ela é uma vida muito conturbada. Então, você trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5, das 8 às 6 ali, e você quer consagrar, vai ter que ser ali durante a semana, você vai deixar de almoçar, vai pular uma outra refeição, mas às vezes você não consegue ficar com a sua cabeça ligada nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, porque isso, a vida moderna te rouba isso, né? Aqui nessa época de Jesus, talvez fosse um pouco mais fácil nesse sentido de você ter um tempo ali para fazer isso. Mas a finalidade do jejum, além de mortificar a carne, né? Porque a ideia é essa, você mortificar a sua carne, você está demonstrando que você está dando primazia às coisas de Deus, então é um sacrifício que você faz. E aí você dedica parte daquele tempo para a leitura da palavra, para meditação, para oração. Então não é só o jejum em si, né? O jejum ele vem acompanhado de uma outras coisas, né? De você, se tiver a possibilidade, se retirar para um outro lugar, para que você possa ali jejuar e somar alguns outros atributos de leitura da palavra, de consagração, de intercessão, né? Nós, enquanto intercessores, né, é, é, somos sempre procurados para estar orando por alguém. Nós temos um grupo de pessoas, né? Não é um grupo no WhatsApp ali, né? Quando nós temos uma necessidade premente de oração e ajuda nesse caso, quando as pessoas pedem, tem as pessoas por quem a gente manda. O Mário, e outras tantas pessoas aí que nós trocamos correspondência. Ela fala assim, fulano, estou precisando de um aporte aí. Não, não, beleza. Então, aquelas pessoas que não são maiores e não são menores, mas são pessoas que a gente confia de que você vai pedir para ela orar e ela vai orar. Porque também tem isso, né? Porque tem aquelas pessoas, né? Os Davi tinha lá os valentes, né? Então, eu acho que em toda igreja, em todo lugar, você tem aquelas pessoas que, pela convivência, pelos anos de história junto ali, você já está acostumado com a convivência. Não quer dizer que não existam outros, existem, lógico, mas às vezes você não tem aquela intimidade e você não conhece. Então, essa questão, né, às vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu vou jejuar de televisão, ah, eu vou jejuar de uma coisa que me chama atenção, que me não sei o que e tal, então eu vou fazer jejum para isso aqui, eu vou me abster disso, né? Olha, quem sou eu para dizer se funciona ou se não funciona, né? Porque tudo é a coisa que é feita para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sou eu que vou botar em questão da pessoa que está fazendo. Mas na minha prática pessoal, né, quando a gente aprendeu um pouco lá atrás, né, é, você já deveria fugir da televisão no normal, né? Isso aí já era até para ser tirado de uma forma geral, aquele jogo de internet, tantas outras coisas que a gente coloca na vida da gente que tira do centro ali horas de leitura da palavra, ou horas de Jesus, ou horas de qualquer outra coisa. Perfeito ninguém é, obviamente, nós também não somos, mas é só um exemplo, né? As pessoas falam assim, ah, eu vou fazer jejum, mas já começa a botar uma dificuldade, né? Ela já começa, ah, então eu vou jejuar de qualquer coisa, eu vou jejuar da televisão, mas vou ficar no WhatsApp. Você fala assim, gente, não, 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 você vai jejuar, é um tempo que você vai consagrar ao Senhor. Então você vai estar com a sua mente ligada ao Senhor. Naquele tempo que você está deixando de fazer alguma coisa, né? Você vai estar se resguardando e falando, Senhor, em nome de Jesus, eu estou jejuando por conta disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. E esses primeiros passos que a senhora citou aí, a gente usou na Bíblia, na igreja também, e é muito bom, né? E tinha alguns outros, porque é isso, às vezes as pessoas elas estão na igreja há muitos anos, mas ela não tinha uma orientação de estudo da palavra. E nós, enquanto instrutores, enquanto mestres ali, enquanto pessoas conhecedoras um pouco mais ali da palavra, a gente é multiplicador e quer deixar todo mundo no mesmo nível, né? Então, você não sabe o que a pessoa conhece, o que ela não conhece. Então, a pessoa chegava na igreja,
os pastores, eles davam aqueles primeiros passos para a pessoa entrar na igreja sabendo o que a igreja pensava, o que a igreja acreditava, qual que era a doutrina, qual que era o ensinamento, e dali passar todo mundo nivelado, né? Então, a pessoa ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, não significa que ela tenha um conhecimento das escrituras. Significa que, graças a Deus, ela está bastante tempo na presença de Deus, mas não quer dizer que o conhecimento teórico ela tenha, né? E então, quando a pessoa chegava na igreja, independente de quanto tempo ela tinha, ela passava ali pela aquela classe. E uma das primeiras coisas que a gente comentava, né, quando ia passar os primeiros passos também, era o seguinte, né? Ele falou assim, mas o que ele quer testar aqui? O meu conhecimento? Isso aí é muito básico. Não, ele quer testar a sua obediência. Então era assim que funcionava, né? Falou, tá bom, meu querido, mas É isso aí, é isso aí. não é? Então, desse ponto de vista, assim, né? A palavra de Deus ela é soberana sobre todos os espíritos, sobre todas as coisas. O que pode falhar às vezes é o instrumento que está usando essa ferramenta, né? Que somos nós. Então, Paulo falava que as pessoas que corriam nos estádios, elas se abstinham de muitas coisas para ter uma coroa corruptível, né? O cara que vai lutar, ele vai subir num tatame para lutar, ele está se preparando antes da luta. Ele vai ter habilidade para exercitar aqueles movimentos, para fazer aqueles movimentos, se ele não treinou nunca? Não. Então, o cristão, ele é aperfeiçoado de dia em dia. Cada dia, você ouve um testemunho, você aprende uma palavra, você louva a Deus, você glorifica o Senhor ali, e você vai crescendo na graça, vai crescendo no Espírito. Quando a necessidade se colocar diante de você, que pode ser a qualquer momento, você estará ali preparado. Está dentro de um trem, a pessoa está passando mal, você está aqui em Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você vê uma contenda, uma confusão no trânsito, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos instrumentos de Deus a todo tempo, a todo momento, em qualquer lugar. Não há necessidade de você ir lá e pôr a mão, não há necessidade de você se botar no meio daquela situação, mas você pode sim elevar os seus pensamentos ao trono da glória e ali você clamar, tendo intimidade diante de Deus, aquela ação ela vai ser colocada, né? Então nesse quesito, nessa questão que nós somos instrumentos de Deus. Você não precisa estar lá de corpo presente, né? Mas se você tem comunhão com o Senhor, nós lemos alguns versos atrás que o centurião, né, falou: Senhor Jesus, eu tenho pessoas que seguem determinações minhas, o Senhor nem precisa ir na minha casa, se o Senhor der uma palavra, já vai acontecer. É isso. Nós somos esses intercessores. Aquele centurião foi um intercessor. E nós somos intercessores. Agora, a fé é na medida de cada um, né? Jesus se referiu àquele centurião e falou: olha, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Tem pessoas que têm fé, né? Elas têm fé para receber e às vezes até para quem ela está pedindo não tem tanta fé quanto aquela pessoa que pediu, às vezes, né? Mas pela fé dela, em nome de Jesus também acontece. Amém? Meu Deus. Obrigado, Didi. Bom, orar, vamos fazer oração? Se alguém quer fazer oração para a gente encerrar? Nossa, isso foi maravilhoso. Obrigado. Muito bom, Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui juntos, meditando, estudando a Tua palavra, Senhor, e aprendendo mais de Ti. Sei que cada um que participou, Senhor, desse devocional nesta manhã, foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és conosco, Pai. Está nos preparando, Senhor, para dias melhores. Porque sabemos, ó Pai, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes, Senhor. Então, o Senhor nos ensina, nos capacita, nos dá entendimento e sabedoria espiritual, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos meus, ó Pai, e na vida de cada irmão, Senhor, que participa desse devocional. Senhor, sê conosco nesse dia, Pai. Nos ajuda a compreender, a ser paciente,
a ser amoroso, Pai, a ser calmo. Nos dá, Senhor, a tua orientação. Nos enche da tua graça, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Nos reaviva, Pai. Que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.